Bem, olá pessoal, sou o Paulo Roberto. Oi, eu sou George. Oi, eu sou Cássio Gustavo Sena Assunção. Olá, eu sou o Moisés Alves. Oi pessoal, meu nome é Lourenço Marlone, nós somos da Universidade Federal da Paraíba, do curso Educação Física Bacharelado. Esse é o documentário Do Mundo à Paraíba, a trajetória do polo aquático. Bom, eu irei falar um pouco sobre a história internacional do polo aquático. Como sabemos, é um esporte praticado em meio líquido com o objetivo da marcação de gols. Ele é um esporte sociomotriz de cooperação e oposição praticado em ambientes estáveis e fechados. O polo aquático ele foi criado em 1870 de acordo com o escrito de Mr. W. Wilson. Ele era praticado por hóspedes em hotéis na região de Londres, Glasgow. Apenas em 1876 ocorreu a primeira partida oficial de polo aquático. Apenas em 1880 ocorreu a primeira competição internacional de polo aquático, sendo que apenas em 1888 o polo aquático teve a junção das traves para a marcação dos gols. Até então, a pontuação se dava quando a bola passava da linha de fundo da área de jogo do polo aquático. A primeira participação do polo aquático em Olimpíadas foi logo na segunda edição das Olimpíadas Modernas, em Paris, 1900, sendo o primeiro esporte coletivo a participar de uma Olimpíada. Apenas em 1911, o polo aquático teve as suas regras oficialmente regulamentadas pela Federação Internacional de Natação, a FINA, para conseguir diminuir a truculência e violência de seus praticantes no esporte, tentando abranger mais o esporte com técnica em vez de violência. Os países que dominaram e dominam até hoje o esporte são a Suécia, a Inglaterra como o berço do esporte, a Alemanha, a Bélgica, a França e a Hungria. Bom, o polo aquático chegou no Brasil no início do século XX, trazido por Flávio Vieira, que já tinha grande influência na natação e no remo, esportes bem importantes na época. O esporte era praticado na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, no Rio Tietê, na periferia de São Paulo, na Baía de Santos, Baía de Vitória, no Espírito Santo, e no Rio Grande do Sul. Podemos visualizar nessas imagens o polo aquático sendo praticado na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, no Rio Tietê, em 1928, e também o Campeonato Gaúcho, em 1920, no Rio Grande do Sul. É importante destacar como o desenvolvimento urbano pode afetar na prática de esportes. Vimos anteriormente que o polo aquático era praticado em ambientes naturais, e com o desenvolvimento dos centros urbanos das grandes cidades, a criação de portos nas cidades litorâneas e a poluição, faz com que esses esportes, antes praticados em ambientes naturais, sejam migrados para ambientes artificiais, como piscinas. E hoje, de acordo com a literatura, o polo aquático é praticado em piscinas de natação, pois até hoje não existe nenhuma no Brasil específica para a modalidade. Devemos destacar também
dois importantes personagens na história do polo aquático brasileiro. O primeiro, Aladar Szabo, é húngaro e, após fugir da Hungria por problemas políticos, como a invasão da União Soviética, e passar um tempo na Itália, ele chega no Brasil em 1959 e todas as entrevistas que foram encontradas, tanto na literatura, o apontam como o ícone do polo aquático brasileiro. E o outro personagem que podemos visualizar é o Paolo Cospoli, que mudou taticamente o polo aquático brasileiro e trouxe uma série de vitórias por um bom tempo de competições. Uma curiosidade é que o polo aquático foi o primeiro esporte coletivo brasileiro a disputar um jogo numa Olimpíada, que foi na Olimpíada de 1920. Hoje em dia, a principal competição é a Liga Nacional de Polo Aquático, que contém algumas equipes como Ábida de Bauru, Flamengo do Rio de Janeiro, Botafogo também do Rio de Janeiro, o Pinheiros em São Paulo, que é o atual campeão, o Clube Internacional de Regatas de Santos e uma série de outros times. O Ábida de Bauru ofereceu apoio ao time paraibano do Grêmio Vila para disputar o Campeonato Brasileiro Sub-16 no início desse ano, oferecendo transporte interno, alimentação e taxa de inscrição. Isso nos mostra uma característica muito importante do esporte, que é a coletividade, onde os times se apoiam para aumentar ainda mais a competitividade e elevar o nível nacional. O nosso entrevistado é o treinador Abílio Nogueira, que é formado na Universidade Federal da Paraíba, em licenciatura em Educação Física, e nós conhecemos ele através do projeto FEMOX, onde ele ministrou a oficina de polo aquático. Atuante no esporte desde os 18 anos, onde ele começou como estagiário na Vila Olímpica Paraíba e também teve trabalhos em várias escolas no município de João Pessoa e também atuou no programa Segundo Tempo do governo federal e o Campeão da Manhã, junto com a prefeitura do município de João Pessoa. Nós os escolhemos por ele ser um personagem importante na história do polo aquático na Paraíba e por dedicar boa parte de sua vida ao esporte, levando a Paraíba para o cenário nacional. Estou aqui com o professor Abílio e a gente vai bater um papo sobre um pouco da história do polo aquático na Paraíba e também no Brasil. Mas antes disso eu queria dizer que esse trabalho é feito para disciplinas de fundamentos históricos e filosóficos da educação física e esporte. E a matéria ministrada com excelência pelas professoras Osana, Marcele e Elisara. Eu por ter aceito fazer essa entrevista, né, no caso, durante esse cenário, né, de pandemia. O senhor não pensou duas vezes, aceitou em contar um pouco da história. História essa do polo aquático que é um pouco escasso na internet. Procurei, durante as nossas pesquisas, a gente buscou em vários sites, mas foi muito difícil achar assunto na Paraíba, no Brasil. Achei, inclusive, até num blog do senhor. Eu não sei se o senhor lembra desse blog. Foi o único lugar que eu achei. Então, essa entrevista, além de contribuir com o nosso trabalho, vai contribuir imensamente com a disseminação desse esporte na Paraíba. Muito obrigado, professor, e a palavra é do senhor. Tudo bem, eu que agradeço, tá certo, a modalidade, estou aqui porque eu amo a modalidade, meu trabalho, né, trabalho desde os 18, 19 anos que eu desenvolvo esse meu trabalho, então para mim é uma satisfação. Bem, professor, seguindo aqui com o nosso documentário, né, nossa entrevista, eu vou fazer algumas perguntas ao senhor e quero iniciar com a seguinte pergunta. Quando se deu o início da sua carreira na modalidade e há quantos anos você está inserido no ambiente esportivo do polo aquático? Como atleta, né, como iniciação do esporte, eu iniciei com 13, 14 anos de idade. Eu aprendi a nadar sozinho e tinha desejo de participar da natação. Era uma modalidade, na época, conhecida, principalmente por divulgar muito a questão da área da saúde, né, a questão respiratória. Então, a partir dos 19, 18 anos de idade, eu já comecei a atuar como professor. Qual o principal motivo de você ter começado a praticar o polo aquático
E o que fez você se apaixonar pelo polo aquático? Como eu falei no início, né, já respondendo, a partir de 18 anos de idade, né, eu comecei a trabalhar porque em 81, né, hoje eu estou com 56 anos de idade, com 18 anos de idade, nós conseguimos realizar um sonho, né, quer dizer, que foi um projeto. A Paraíba consagrou-se campeã brasileira, né, dos esportes, dos Jogos Escolares. Então, a partir daí, meu desejo era que levar essa experiência, né, para a garotada. Qual a primeira lembrança que vem em mente na sua iniciação no esporte? A bola e o gol. Né? A experiência, eu conhecia, né, a natação, né, gostava, a água é atrativa. E pouco tempo já trabalhando na seleção paraibana de natação, o treinador, né, ele era o treinador da natação e ao mesmo tempo ele trabalhava com polo aquático, saltos ornamentais. Então ele convidou para fazer o trabalho do polo aquático e a primeira foi justamente essa, né? Era um jogo, né, dentro d'água com bola e gol. Como representante estadual do polo aquático da CBDA, qual a maior experiência que você obteve? Realmente a experiência do polo aquático, eu tive que viajar bastante, né? Todo ano eu estava no Rio e São Paulo, porque essa modalidade, ela não, eu já era aluno da Universidade Federal da Paraíba e já trabalhava, né? Quer dizer, na Vila Olímpica Paraíba, que hoje atual, hoje eu sou funcionário também do estado, e na época, antigo DED. Então, Miranda Judi, que ela era responsável pela Coordenadoria da Educação Física do Estado, ela falou que eu precisaria fazer educação física. Meu projeto, antes, era ser engenheiro civil. Mas, como eu falei que a minha intenção de passar essa experiência para a garotada, e quando eu procurei a Judi Miranda, ela falou que eu precisaria fazer educação física. Por isso que eu ingressei na área da educação física e comecei, tá certo, a buscar, através da CBDA, né, e visitando Rio, São Paulo, que era o centro do esporte, buscar o conhecimento. Porque a universidade não tem na Universidade Federal da Paraíba, essa cadeira existe como optativa, mas ela não é oficial, é oficializada, né, na grade curricular. Que marco histórico, pode ser fato, evento, acontecimento, você ressaltaria, mesmo sem ter participado diretamente nele? Pode ser na Paraíba ou no Brasil? Durante essa caminhada que eu falei, eu visitei, além de eu visitar todos os melhores clubes, né, do Flamengo, Botafogo, São Paulo, Paineiras, Pinheiros, todos os clubes tradicionais, o Guanabara, no Rio de Janeiro. Então, bastante evento. Então, sul-americano, pan-americano. Fui para, assim, lembrar um fato das Olimpíadas, fui para a final das Olimpíadas aqui no Brasil. Congresso técnicos, treinamento de seleção brasileira. Então, realmente, a minha vida era acompanhar, né, o esporte e buscar, tá certo, o conhecimento. Então, eu sou bastante, todas essas minhas ações, né, quer dizer, elas são importantes para se manter assim, nessa busca, né, de manter a modalidade viva. Em 2015, a Seleção Brasileira Júnior ficou fora do campeonato mundial por falta de recursos financeiros. Na conjuntura atual, como estão sendo feitos os investimentos no esporte? A Olimpíadas, tá certo, foi um grande projeto, porque quem acede o polo aquático já passava a ser integrante da competição. E houve um grande investimento, tá certo, porque tinha muitos jogadores brasileiros já jogando fora, né, na Europa, e aí realmente tentaram formar uma equipe bastante competitiva para buscar o melhor resultado. Logo em seguida também, tinha essas competições. Então, a CBDA, ela trabalha com 5 modalidades, praticamente. Então, sempre vai ter muito pouca verba. Então, isso é um grande problema, não só do esportes aquáticos, né, mas em todas as federações e em todas as confederações. Quais os principais personagens responsáveis pela inserção do polo aquático na Paraíba?
Essa equipe que foi campeã brasileira, quando eu iniciei, justamente, ela tinha bastante jogadores que já faziam bastante tempo, 3, 4 anos de polo aquático. E, para você entender, na final entre João Pessoa, né, Paraíba e São Paulo, tinha 7 jogadores da seleção brasileira de São Paulo. E a nossa equipe só tinha 2, que até hoje esses nomes eles são conhecidos, que é Léo Vergara, né, que chama Léo Paraíba, e Zé Márcio, que é o pai de Caio Márcio, né, que é nadador, né, 5 ou 6 vezes já olímpico, né? Então, são esses dois jogadores que praticamente representou, né, a Paraíba como seleção brasileira. Mas, na época, a seleção formada dos jogos, todos que estavam titulares, né, pegou a seleção. E tinha um calendário formado para que a competição de clubes seria também a mesma categoria. E nesse ano, a Paraíba ia ser a mesma equipe, né? Então, o time de São Paulo, que ganhamos de 5-2, eles iam subdividir em 6 equipes. Então, provavelmente a Paraíba ia ser campeão de clubes nesse ano e ganhar com facilidade. Mas perdemos alguns jogadores porque, para manter jogadores de seleção brasileira, como o treinamento era realizado ou no Rio ou no São Paulo, então dificilmente, mesmo com jogadores com qualidade, o custo, né, e o tempo de treinamento lá, então dificultava. Por isso que a seleção brasileira, quer dizer, o Léo e o Zé Márcio, para estar lá, a história do Léo é que ele permaneceu depois, né, depois que ele foi campeão brasileiro, ele permaneceu trabalhando o polo aquático e morando no Rio, depois até hoje mora em São Paulo. Na sua opinião, quais os maiores desafios que o esporte tem enfrentado para montar equipes na Paraíba? Foi a saída da modalidade nos jogos escolares. O Nordeste, todos os esportes são desenvolvidos nas escolas, principalmente nas escolas particulares. Então, com a saída, né, quer dizer, cada ano, né, as escolas foram montando as escolinhas, né, de outras modalidades, e o convite, sem piscina, né, muitos não tinham piscina, então o convite para ir com um local de treinamento, o Clube Astreia falido, o Cabo Branco, né, dizer, era um clube elite, então o único local que se treinava polo aquático era justamente no DED, o antigo DED, que é a Vila Olímpica. Então, para tirar, né, os alunos na época, para levar para a Vila Olímpica, isso, sem os jogos, isso dificultou bastante. Atualmente, quais são os principais jogadores paraibanos em destaque no cenário nacional? E na Paraíba, existem jogadores tidos como promessas do esporte que possam obter destaque em âmbito nacional? Voltando, né? O Léo, para mim, é uma inspiração porque ele mantém essa chama acesa. Meu trabalho, todas as vezes, né, em todas as minhas gerações, né, 70, 80, 90, 2000, 2010, né, e agora essa de 2020, sempre conta a história do Léo Vergara. Tanto que ele tinha uma história que o garoto Edinaldo, ele não dormia na cama dele no quarto sozinho. O último trabalho, faz 5 anos, eu comecei com a garotada de 8 anos. E a história do Léo, o Léo dormia com uma bola de polo. E quando ele ganhou uma bola de polo, ele passou a dormir sozinho no quarto, também segurando essa bola. Então, esse fato, né, de ídolo, né, de inspiração. Ele é um atleta que representou o Brasil em diversas competições, batia recordes, né, de artilheiro, né, melhor índice técnico. Hoje, treinador do Paineiras, e os 2 filhos que ele tem, o Rafa e são jogadores de seleção também, hoje já treinam nos Estados Unidos e em outros países. Então, eles continuam mantendo, né, essa esperança, né, de se alguém tem desejo, né, de fazer com que o esporte, né, seja uma alavanca para a vida dele, profissional até, né. Então, esse exemplo é o que eu mais
estimulo. Zé Márcio continua conosco, né? E sempre também ajudando. Ele faz parte desse trabalho aqui, de onde estamos, né? Onde eu coordeno hoje. Como você acredita que será o futuro da sua modalidade em João Pessoa ou na Paraíba? Até agora, aparentemente, só demonstrando dificuldades. Mas veja, mesmo sozinho, porque meus colegas, né, todos desistiram. Quando a gente foi campeão brasileiro, 7 atletas titulares, que eram jogadores de seleção brasileira, 2 foram para fora. Foi o Léo e o Zé Márcio. Então, o restante ficou aqui, trabalhando, né, fez a educação física e foi trabalhar com a modalidade. Mas, pelas dificuldades, então, uns foram buscar a natação, né, foram buscar outras formas de sobrevivência. E eu permaneci. Então, o que acontece? De lá para cá, existe toda uma estrutura, né, para que a modalidade ela continue, né, crescendo no Brasil. Então, eu busco o que tem de melhor, né? Então, eu desenvolvi projeto, na época, para o programa Campeão do Amanhã, que foi um programa que foi apresentado na Prefeitura em Água Fria, onde o projeto de uma autoridade era aterrar a piscina. E aí, na época, Ricardo Barbosa, presidente da federação, o prefeito era Cícero Lucena, então eles pediam uma semana para desenvolver um projeto. E esse projeto iniciou com a natação. Então, eu procurei a federação e apresentei o projeto do polo aquático. Esse projeto teve assim, uma repercussão nacional e o governo federal, até na época de Dilma, do PT e Lula, então eles desenvolveram o projeto programa Segundo Tempo, da prefeitura também, para ser desenvolvido nas prefeituras. Nessa época, era envolvendo todas as modalidades. Então, comecei trabalhando com a natação, mas quando o projeto foi para a Água Fria, né, para a prefeitura, então eu também desenvolvi o projeto, apresentei e foi aprovado o polo aquático. Então lá eu também comecei a desenvolver o polo aquático através do projeto Segundo Tempo. Realizávamos campeonato de praia para divulgar a modalidade. Então era um trabalho amador, utilizávamos cordas, pedras, então cada jogo, quando a maré enchia, no outro dia estava o campo todo desarmado. E isso repercutia, porque era quinzenal, final de semana, praia cheia, então o pessoal gostava, olhava, pô, que esporte legal. Então, sempre atuei, né, com projetos para que a modalidade tivesse realmente uma forma de buscar, né, a renovação. Então, em todas as gerações, né, sempre desenvolvi e sempre atuei, mesmo sem estar as escolas e a universidade trabalhando com a modalidade. Então, são diversos aqui, eu citei alguns, né? O programa Poder, esse é o último. Então, quando mudou a CBDA, então a CBDA nova, o Rio São Paulo teve que também reinventar. Então, todos os clubes criaram uma associação, a PAB. Eu que criei a associação APAP. A PAP é a Associação do Polo Aquático da Paraíba. Justamente, eu já tinha uma visão maior de projetos, né? Quer dizer, então, o que acontece? A PAB, que os principais clubes do Rio que tem a Polo Aquático, eles investiram na modalidade, para manter a modalidade da categoria de base. E também a Liga Nacional, onde justamente se forma a seleção para as Olimpíadas. Por quê? Porque a CBDA, após a Olimpíadas, né, perdeu os patrocínios com o escândalo, né, que aconteceu sobre, né, desvio de verba. Né? Quais são suas expectativas para o futuro do esporte, na Paraíba e no Brasil? Eu acredito, né, por tudo que eu estava falando anteriormente, são ações, né, que vai realmente assim, buscar, né, fazer com que a população tome conhecimento da modalidade,
Os esportes, exemplo, aqui na Paraíba, quem tem piscina? João Pessoa, Campina Grande. Se você for para Patos, Cajazeiras, Souza, provavelmente o esporte aquático vai ser o quê? Piscinas curtas, pequenininhas, que pode, com a pedagogia, começar a ensinar a nadar e brincar com a bola, dizer, recreação. Então, a intenção é que, pelo menos, eles comecem a tomar conhecimento, né, do esporte, mesmo que não seja no sentido de treinamento ou de competitivo, mas buscando enriquecer, tá certo, através do lazer, né, as brincadeiras, e levar isso para a educação. A educação, né, da vida, né, da escola, né, e crescer com buscando essa interação, né, porque precisa ser trabalhado. A educação física, você pode ver que, além dela ter se dividido, né, em áreas, veja que está existindo cada vez mais, surgindo novas modalidades, né? E esse crescimento de mercado de trabalho, né, o esporte também tem que acompanhar. Então, a tecnologia, como você falou no início, pouco, né? Não tem livros de polo aquático, tá certo? Não tem... eu mesmo só tinha minha foto, né, segurando, né, quando eu fui campeão brasileiro, e tirado a foto com a equipe de São Paulo. Mas eu não tenho foto tirando, né, em jogos, né? Então, tudo isso, né, dificultou bastante o histórico. Mas, veja, o polo aquático é uma modalidade, primeira modalidade olímpica coletiva. Então, o Brasil, por falta de investimento, né, é um país, né, está em desenvolvimento, mas o polo aquático, a nível de Europa, é como o futebol no Brasil. Você veja que na Copa do Mundo, agora na Rússia, o time da Croácia, eles foram, né, chegaram um patamar, se não me engano, foram decidir, primeiro e segundo foi na Copa da Rússia, a Croácia. Se vocês observar, a torcida da Croácia tinha pessoas de touca de polo aquático. Porque lá, as praias, já existe campos de polo aquático, como tem aqui nos locais trave de futebol. Então, todos esses países da antiga Rússia e toda a Europa, é uma modalidade que são profissionais. Então, para o Brasil alcançar, né, esse patamar, né, vai demorar, mas é com o vôlei, né, a estrutura do vôlei, né? O vôlei brasileiro, né, tudo precisa de planejamento, né, nesse congresso foi discutido 10 anos de atuação, né, e com a proposta de cada ano ter congressos, se reunir e avaliar. Então, esse programa Poder, com o apoio do COB, tem essa intenção de massificar, de tirar a modalidade apenas do eixo Rio-São Paulo, né, e conduzir também as principais capitais. Tanto que a modalidade já conseguiu, se não fosse a pandemia, eu não sei como vai ficar, mas estava proposto para, em 2021, o polo aquático voltar aos Jogos Escolares. Então, existe um trabalho todo, né, de todos os amantes, só quem pratica e faz essa modalidade são ex-atletas, filhos de ex-atletas. Era, na época, quando eu fui fazer educação física, não existia o Conselho de Educação Física. Se discutia o que era educação física, né, se falava de se tornar profissão. Eu fui a favor do Conselho de Educação Física, fui um dos primeiros a assumir o Conselho, a me inscrever como Conselho de Educação Física, mas a realidade é que o polo aquático não é acolhido por nenhuma dessas instituições, nem universidades, nem conselho, nem nada. Então, realmente, isso dificulta, mas é como falei, por eu gostar e ter tomado essa decisão, eu estou trabalhando, lutando para que, no futuro, já tem muita gente formada em educação física, que ex-atleta de polo aquático, e através do programa Poder, abrir mercado de trabalho. E ensinar que eles podem ensinar natação
Tem muitas residências que, né, como condomínio, né, quer dizer, que tem piscina, que tem. Então, isso aí, o personal, né, que vai ensinar a garotada lá, então, se ele tem um conhecimento do polo aquático, ele também levar já e voltar a trabalhar com a base. Porque eu comecei com essa garotada com 8 anos de idade e hoje eles já estão com 13, 14, 15 anos. Então, 5 anos de trabalho, a pandemia tirou 3 atletas desses, iriam jogar em Salvador, um treinamento da seleção brasileira, sub-16. Isso foi o programa Poder, que, através de Azevedo, justamente, que estava dando oportunidade para fazer voltar aquela história que eu falei, de selecionar atletas fora o eixo Rio-São Paulo para a seleção brasileira sub-16. Então, tinha 3 atletas da Paraíba que iam participar desse treinamento, ser avaliado, mas com a pandemia parou tudo. No começo eu mostrei o fardamento, né, para participar da CBC. Tudo isso, estamos com tudo pronto para participar do primeiro brasileiro sub-16 com essa garotada. Eles têm 14, 15 anos. Então, era mais uma forma de fazer com que a Paraíba voltasse a sonhar a ser campeão brasileiro. Por fim, que pressuposto filosófico você traz para seu exercício profissional e qual mensagem você deixa para os interessados na prática da modalidade? Eu estou levando, né, a minha profissão, né, com algo que seria vocação. Eu assumi o papel não só de treinador, né, professor, mas de levantar a bandeira, né, de defender o esporte através do polo aquático. A qualidade da educação, né, então eu não foco o meu trabalho apenas a nível de competição, apesar de que desde o início, né, essa tendência, né, eu fiz, quando eu terminei graduação, existia a especialização em educação física infantil. E 7 das pessoas do meu curso foram fazer. E Rossini, que da Aquarri1 hoje, responsável, ele sempre também foi treinador, preparador. Ele foi fazer... ele é preparador do voleibol, de areia. E ele foi fazer fisiologia... Não, eu que fiz fisiologia do exercício. Ele foi fazer a especialização, treinamento esportivo. Então, eu optei por educação física infantil, né? Quer dizer, naquela época, a universidade... Ela tinha essa divergência entre as pessoas que pensavam na educação física escolar sem o desporto competitivo. E tinha uma linha de profissionais que atuavam pensando no desporto competitivo, trabalhando, né, também a parte educacional. E foi isso que eu segui. Né? Quer dizer, eu procuro educar essa garotada para a vida, né, para a cidadania, né, para buscar, né, o estudo, né, o crescimento, a família. Então, são esses valores que eu levo no meu trabalho, por isso que os pais participam, né, eles estão presentes, fazemos bastante reuniões festivas, eles participam também dos eventos esportivos de viagem, né? Então, há todo um trabalho, uma conjuntura de fazer com que eles cresçam na modalidade, né, mas que tire proveito também para levar para o seu dia a dia. É essa filosofia que eu levo na minha vida desde os 18, 19 anos, onde a faixa etária, a diferença de idade, para mim e para meu aluno, era 3 anos de idade. Então, até hoje, os meus ex-atletas são meus amigos. Né? Quer dizer, hoje eu já trabalhei, né, filhos, né? Quer dizer, e estou já tentando entrar na geração de netos. Então, eu tenho o privilégio de, durante todo esse tempo, o Campeonato das Gerações, que eu citei para vocês, é uma festa que a gente reúne todas as pessoas que já praticaram polo aquático. E lá a gente faz brincadeiras, jogos de gerações,
até para contar as histórias, contar o que a modalidade, né, serviu na vida deles. Né? Então, homenageamos pais de atletas que na época eram bastante... Hoje o esporte é isso, é o patrocínio, são os pais que incentivam, então esses pais que estavam ativos, presentes, então eles são homenageados também. Né? Esse ano, se não tivesse a pandemia, existe um garoto da geração 77, que ele hoje é um executivo. E quando ele veio a João Pessoa, a primeira coisa que ele fez foi me visitar lá na piscina. E hoje ele nos aproximou, então quando eu vou a São Paulo, a gente se encontra. Então o que acontece? Esse cara, ele tem 40 anos, é um executivo da parte de informática. E ele dá palestra no mundo todo, representa empresas multinacionais. E para mim é uma honra ele estar falando para essa garotada, dizendo o quanto o esporte foi importante na vida dele. Entendeu? Então, é essa filosofia, né, que eu busco, né, dizer, sem me preocupar com apenas, né, títulos, mas fazer com que eles se realmente abracem, né, e se sintam importantes por ser atletas de polo aquático. Estamos encerrando aqui a nossa entrevista, né, para o nosso documentário. E em nome do nosso grupo, né, professor, da Universidade Federal da Paraíba também, as professoras Elisara, Osana e Marcele, da nossa turma também de Educação Física, gostaríamos de agradecer o senhor, de novo, né, por ter aceito fazer essa entrevista nesse momento de pandemia, como foi dito. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, o senhor pode acrescentar. Tudo bem, eu quero agradecer também, convidar, né, vocês, e não só a Universidade Federal da Paraíba, porque eu estou aqui coordenando esse parque aquático há 5 anos. Esse parque aquático foi inaugurado em 2015, né, para 2016, e o objetivo dele é justamente, ela tem uma certa profundidade, então o polo aquático tem uma sustentação, né, de você manter o corpo parado, mas flutuando, entendeu? Isso serve para corpo de bombeiro, serve, então, concurso de polícia, que tem tudo que tem, toda essa parte física aquática, todos eles me procuram. Né? A Aldenora, que ela é técnica da equipe adulta, então, sempre quando as pessoas procuram a Vila Olímpica, no final sempre cai para mim, porque tem uma prova disso de ficar tanto tempo na água, parado, aquela coisa toda, e a técnica da pernada de polo aquático, ela justamente é adequada para isso, para passar muito tempo na água e com eficácia. Então, aqui eu ensino uma metodologia, mesmo que a pessoa não coloque o pé no chão, mas eu começo justamente com esse processo de uma flutuação, né, e quero parcerias com as universidades, porque a parte administrativa, né, também, né, eu tenho uma deficiência muito grande, no sentido de fazer com que os projetos, né, que, como falou, recursos, né, o Estado, ele é limitado, né, ele faz a estrutura, né, às vezes até faz a manutenção, mas falta, né, os projetos, né, e os trabalhos, falta parcerias, e é muito importante. Tentei trazer a BDA para cá já, ela foi patrocinadora nossa desse evento, né, porque as despesas de quadro de arbitragem inscrição por equipe, dava o valor de R$ 3.100. Isso foi pego de surpresa, porque a CBC tinha sido o primeiro ano logo que a gente fez a inscrição. Então, o que acontece? Era um valor muito alto para eu rachar de imediato com os pais. Fiz uma vaquinha e a BDA tomou conhecimento da vaquinha, ligou para a minha casa e eles tinham visto a vila e ficou apaixonado. Abriram no Rio de Janeiro, a piscina estava interditada, eles foram lá, abriram a piscina lá do Rio de Janeiro, Olenca, né? E eles mandaram um projeto para desenvolver a modalidade, não só o polo aquático, como eu falei, mas outros esportes aqui. E eles têm eles fazem competições internacionais, eles fazem projetos sociais, eles dão alimentação, sunga, touca, né? Exige que o aluno
tire boas notas na escola. Então, é um trabalho que integra a educação, né? Então, tudo isso, tá certo, eu tenho buscado, né, junto com parceiros e a universidade, e faço esse convite, né, à coordenação da educação física, que veja e verifique a cadeira de polo aquático optativa. Eu já falei, quando eu apresentei num projeto, né, que é o 4º ano, né, que eu fui através da AquaR1 e fiz uma aula de polo aquático na piscina da universidade, e isso é uma maneira de divulgar, mas também de buscar que a própria universidade também arrume meios, né, de fazer com que essa modalidade comece também a ser desenvolvida, né, através de um processo pedagógico, né, e que outros profissionais da área da educação física também, porque no meu caso, eu saí de lá e não paguei polo aquático. Meu currículo, a grade curricular, não tem a cadeira de polo aquático. Então, tudo isso, né, precisa ser mudado. Então, eu agradeço.